Boa noite, pessoal. Como você que nos acompanha já deve ter percebido, a gente, nesse mês de novembro, nós estamos estudando o caminho da iluminação do Buda. A gente está pegando algumas coisas que o Buda deixava como sendo uma dica que a gente pudesse praticar para alcançar um nível de entendimento e um nível de prática melhor e alcançar a iluminação. Esse tema iluminação nós vamos estudar uma terça-feira, que é o dia da iluminação do Buda, que é 8 de dezembro. Certo? Então, a gente acabou de fazer o Zazen. Alguém pode estar pensando, eu fiz esse Zazen e eu estou sentindo que minha mente está perturbada, que minha emoção está assim perturbada. Isso não vem do Zazen. Essa perturbação, esse incômodo mental ou emocional não vem do Zazen. Na verdade, o que o Zazen faz, o que o Zazen permite, é que você entre em contato com você mesmo, é que você se observe. Então, muito possivelmente, essa irritação, esse mal-estar emocional, poderia estar percorrendo sua mente, seu corpo, nessa hora, só que isso ia estar sendo manifestado de uma outra forma. De repente, ser ríspido com alguém. Então, assim, hoje nós vamos falar do que é o Zazen, né, a meditação, a sabedoria e as conversas vãs, certo? Então, a primeira coisa realmente importante para a gente saber sobre esse tema de hoje é que o Zazen trabalha em nós alguns aspectos que o conhecimento intelectual, puramente por si só, não resolve. Isso é de fundamental importância você saber. Ou seja, se eu desejar atingir a iluminação, a libertação do sofrimento, o despertar, apenas o trabalho intelectual, ele não resolve. Até nos ajuda até algum ponto. Mas é preciso ter a prática da meditação, é preciso ter a prática do Zazen. O que é que o Zazen pode fazer por nós? Algumas coisinhas. Tipo, o Zazen, ele permite que eu limpe meus influxos mentais. O Zazen permite que eu limpe meus influxos emocionais. Sabe aquelas emoções perturbadoras que nós temos? Com raiva, como ciúme, como a inveja. Quando a gente se senta em Zazen, com a prática contínua, a gente observa que essas emoções passam a nos visitar menos. Então, tem algumas coisas que só saber intelectualmente não basta. É importante a prática. Então, o Zazen, ele permite que eu limpe meus influxos mentais. Ele permite, por exemplo, que essas emoções perturbadoras que eu estou me referindo passem a me visitar menos vezes. De maneira que essas emoções perturbadoras que eu sentia com uma certa constância, com a prática do Zazen,
eu vou agora conseguir atingir algum estado emocional neutro ou algum estado emocional positivo. Segunda coisa que o Zazen pode fazer por nós. O Zazen promove uma comunhão com nós mesmos. Ou seja, com o Zazen nós vamos ficando íntimos de nós mesmos. Com o Zazen a gente vai voltar para casa, vai conseguir ver como é que está essa nossa casa, corpo, mente, emoção. E a gente tem a oportunidade de, se desejar, arrumar esta casa. A gente começa a perceber que tem alguma coisinha bagunçada ali, outra coisinha bagunçada ali, isso aqui na minha vida está em ordem. Mas o Zazen permite que esse processo de interiorização, eu volte para essa minha casa, percebo que está desarrumado e agora comece a arrumar. Olha como isso é importante. O Zazen permite também que eu perceba, que eu pare, respire e perceba para onde é que minha vida está caminhando. Então, o Zazen ele permite que a nossa mente fique um pouco mais estável. Quando a nossa mente não ficar tão perturbada, a gente vai começar a ter ela de maneira mais estável e a gente vai conseguir ver como é que essas emoções brotam, como é que elas se estabelecem por um tempo e como é que elas vão embora. Porque agora a minha mente está o quê? Sob meu controle. Então, se a minha mente está sob o meu controle, eu tenho maior facilidade de ver como é que essas coisas se manifestam em mim. O pensamento, as emoções. Lógico que isso não acontece a partir do primeiro zazen que a gente faz. Óbvio que não. Isso acontece quando nós temos uma certa prática. Certo? O que eu acho bacana é que hoje a ciência comprova aquilo que os religiosos e os praticantes da meditação sentiam. Hoje alguém me telefonou perguntando: eu queria muito meditar, mas eu tenho muito problema de acreditar em coisas metafísicas. Eu disse: olha, se você acredita em coisas metafísicas ou não, aí eu já não posso lhe orientar. Mas o que eu posso lhe dizer é que, cientificamente, a ciência prova aquilo que os meditadores já sabiam. Por exemplo, a meditação ela quebra a nossa forma mental de operar automaticamente. Você já percebeu, né? Que nossa mente ela opera de maneira automática boa parte do tempo. Então, quando a gente tem uma prática do Zazen, a gente começa a observar esse mecanismo, esse automatismo, e a gente começa a ver, eita, essa forma que minha mente está operando automaticamente não é boa. Essa daqui talvez já seja melhor. Então a gente fica consciente desse sistema que a nossa mente está operando. O mestre Dogen, sobre a meditação, ele escreve o seguinte: meditação significa permanecer no Dharma sem distração, com uma mente imperturbável. O Buda disse: se vocês concentrarem a mente
ela entrará em um estado de estabilidade. E assim, vocês poderão compreender as características dos fenômenos surgindo e desaparecendo do mundo. Fazendo isso, suas mentes permanecerão imperturbáveis, assim como aqueles que querem evitar inundações constroem uma barragem. Assim também, o praticante cultiva a meditação para evitar que a água da sabedoria se perca. O mestre Dogen, ele escreveu isso num texto chamado Os 8 Aspectos da Iluminação. Hoje eu só abordei um aspecto da meditação, certo? A gente poderia aprofundar, mas não é o nosso objetivo. Pelo menos hoje não é o objetivo principal. Uma outra coisa que nos ajuda nesse caminho da iluminação, nesse caminho do despertar, do acordar, é a sabedoria. Só que antes de falar da sabedoria, vamos falar do oposto dela. Qual é o oposto da sabedoria? Exatamente. É a ignorância. O oposto da sabedoria é a ignorância. Uma pergunta fundamental. Médio e universitário também. Até mestrado e doutorado. O que é que a gente ignora? O que é que o Buda fala dessa ignorância? O que é que nós ignoramos? Você pode dizer, a gente ignora muita coisa. Nós não sabemos de muita coisa. Alguém coloca de tudo que nos perturba. Mas essa ignorância que a gente se refere no budismo, e isso, Gabriel, é de nós mesmos. Ou seja, nós ignoramos a nossa real natureza. Vou repetir. Nós ignoramos a nossa real natureza. A gente ignora a sabedoria primordial. A sabedoria primordial que é o fato de nós termos a mesma natureza dos mestres. Nós temos exatamente a mesma natureza de Buda, de Jesus, de Maomé e de muitos outros mestres. Então, nós ignoramos a sabedoria básica, primordial. Aqui tem uma questãozinha que é interessante. Veja, se a gente desconhece essa sabedoria, se a gente ignora essa sabedoria, existe uma tendência da gente ser ignorante em muitas outras coisas. Chegamos num ponto crucial. Se eu não sei quem eu realmente sou, se eu não sei qual é a minha verdadeira natureza, eu posso, a partir desse fato de não saber quem sou realmente em profundidade, tomar muitas decisões equivocadas. A gente fez uma palestra, eu não me lembro mais nem qual foi o título, mas a gente discutiu um pouquinho isso, que é
que nós temos dificuldade de nos dizer, de nos definir. Vamos lá. Isso, Romeu-san. A gente acaba cultivando visões errôneas, que será um dos próximos retiros. Eu vou falar daqui a pouquinho um pouco mais sobre essa visão errônea. Então, veja só. Aí, numa dessas palestras que a gente teve aqui, a gente chegou a essa conclusão, de que nós temos dificuldades de nos definir. Eu sou meu nome? Não, não sou. Eu sou meu corpo? Não, não sou. Eu sou as sensações que me visitam? Não, não sou. Eu sou meus pensamentos? Não, não sou. Mas existe alguma coisa que me permite com que tudo isso brote. Essa base é o que nós somos. Você pode achar estranho. Você pode achar que isso é uma conversa bonita. Mas no budismo é assim. No budismo, nós somos ensinados a ver, a praticar, a acessar a nossa verdadeira natureza. Nós não somos nossas atitudes, necessariamente. Elas fazem parte de um contexto. Na perspectiva budista é o seguinte: nós temos o potencial do despertar. Nós temos o potencial de se iluminar. Nós temos o potencial de acessar todos os níveis de conhecimento que Buda acessou, que Jesus acessou, que Maomé acessou e que muitos outros acessaram. No budismo, a gente diz que nós somos capazes de acessar a sabedoria perfeita. Agora, sendo bem curto e grosso, não faz nenhum sentido querer ser budista, isso aqui para alguns, lógico, se você não acredita que você tem a mesma natureza dos mestres. Qual a razão de eu seguir isso se eu não posso ser isso? Eu não estou dizendo que você não pode assistir um filme, uma série, porque você não pode ser igual ao personagem. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que nós temos a mesma natureza dos mestres. E que toda a prática budista é para fazer com que você perceba o seu aspecto mais profundo, que é a sua verdadeira natureza. Então, qual é o sentido tem? Eu praticar se eu não acredito que eu tenho a mesma natureza de Jesus, que eu tenho a mesma natureza de Buda? Agora, você também pode, isso é uma coisa que é o que mais acontece, você também pode cultivar este entendimento. Você pode cultivar este entendimento. Eu tenho a natureza iluminada. Aliás, em alguns textos, se faz uma comparação da nossa natureza iluminada com uma cebola. Se alguém aqui já descascou uma cebola, sabe como é. Você vai tirando casca e casca, tira casca, vai tirando casca. Nós somos aquilo que está além das cascas. Então você pode cultivar esse entendimento. Você pode tentar ver na prática que você tem a natureza dos mestres. Então a gente chegou na base. O que você coloca nessa base, o que você coloca em cima dessa natureza original que a gente chama também, determina todo o resto. Vou repetir. Sabedoria. Tem várias sabedorias. Eu estou pegando
A principal, que nós temos a natureza iluminada, que nós somos Budas. O que a gente coloca em cima dessa natureza original determina todo o resto. Se você quiser entender um pouquinho isso que eu estou falando, eu lhe recomendo que você leia, estude o Sutra de Lótus. Nesse é um livro da editora Bodhigaya, de Thich Nhat Hanh. Lições do Sutra de Lótus. Nesse sutra, Buda fala, Thich Nhat Hanh ele vai explicando, que nós temos várias dimensões. Duas principais. Nós temos a dimensão histórica. O que é a dimensão histórica? A dimensão histórica é aquela que a gente se manifesta enquanto uma identidade. Por exemplo, eu sou professor, eu sou pai, eu sou tio. Nessa dimensão histórica, portanto, a gente se manifesta como uma identidade. É nessa perspectiva, é nessa dimensão histórica que a gente se identifica com esses influxos mentais e emocionais que eu falei lá no começo. É nessa dimensão histórica, é nesse cotidiano, é nessa camada que acontecem as nossas relações e também acontece o desenvolvimento dos karmas. E nós ainda temos uma outra dimensão, que é a chamada dimensão suprema. O que é a dimensão suprema? A dimensão suprema é esse reconhecimento da nossa natureza original. A dimensão suprema é esse reconhecimento de que nossa natureza é iluminada. A gente não percebe porque nós temos talvez algumas camadas em cima dessa natureza original. E o que é que faz a meditação? O que é que faz o zazen? E aquilo que realmente somos se manifesta. A nossa natureza original se manifesta. Repito, nós vamos estudar isso no dia 8 de dezembro. Hoje eu até brinquei com os meninos no grupo do WhatsApp assim. Hoje a gente vai estudar um tema tão importante que deveria ser depois de 3 dias de zazen. Aí sozinho colocou, deveria ser depois do Rohatsu Sesshin. Rohatsu Sesshin é uma semana de retiro, que vai do dia 1º ao dia 8 de dezembro, comemorando a iluminação do Buda, o dia todo de zazen. Outra coisa importante é que essa dimensão suprema, quando a gente acessa, ela acaba com a dualidade. Quando a gente entra em contato com essa dimensão suprema, a gente começa a perceber que não há o que temer. Não há nem vida, nem morte. No Sutra do Coração, da Sabedoria Completa, o Buda ensina o seguinte. Escute e reflita. Forma não é mais que vazio. Vazio não é mais que forma. Forma é exatamente vazio. Vazio é exatamente forma. Sensação, conceituação,
diferenciação, conhecimento, assim também o são. Todos os fenômenos são vazio-forma, não nascidos, não mortos, não puros, não impuros, não perdidos, não encontrados. Assim é tudo dentro do vazio. Sem forma, sem sensação, conceituação, diferenciação, conhecimento. Sem olhos, ouvidos, nariz, língua, corpo, mente. Sem som, cheiro, sabor, tato, fenômeno. Sem mundo de visão, sem mundo de consciência, sem ignorância e sem fim à ignorância. Sem velhice e morte, e sem fim à velhice e morte. Uma dimensão suprema e uma dimensão histórica. Essas duas visões. O grande problema é que a gente se identifica demasiadamente com qual das dimensões? A histórica ou a suprema? A gente se confunde demasiadamente com a histórica, exatamente. Eu li um trecho de um sutra uma vez aqui, que o Buda falava. Alguém chegava e perguntava ao Buda, em quanto tempo a pessoa se ilumina? Aí o Buda diz, em 7 anos de prática, se ele tiver determinação. Depois o próprio Buda diz, pode ser que demore uma semana, dependendo do nível da atenção plena, dependendo da sua prática. Então eu vou repetir isso. Não existe. Qual é a chave da questão? Entre com esta identidade. E por a gente se identificar fortemente com esta identidade, nós não percebemos o que tem por trás dela. Não tem nenhum problema a gente se manifestar enquanto uma identidade. Não tem nenhum problema. O problema é quando a gente acredita que é apenas ela. Sozinho Santo, pode ler, meu filho, por favor. Gabriel está comentando. Eu vi um texto que o cara pergunta quanto tempo ia demorar se ele se esforçasse muito. Aí o mestre disse 30 anos. Na primeira resposta ele tinha dito 10. Uhum. É a história que eu a essência dos ensinamentos do Buda, que fala da atenção plena. O próprio Buda dizendo. Ou seja, a grande questão, pessoal, é o quanto a gente se identifica com a dimensão histórica apenas. Pode ser de repente, pronto, Romeu San coloca. Pode ser de repente, pode ser um estralo. Repito, qual é o X da questão? É que nós nos identificamos demasiadamente com essa dimensão histórica e não percebemos o que tem por trás dela. Sobre a sabedoria, Dogen Zenji Sama escreve o seguinte: desenvolvendo a aprendizagem, a aplicação e compreensão. Se vocês tiverem sabedoria, o Buda disse, se vocês tiverem sabedoria,
vocês não se apegarão aos desejos. Lembrar que a gente já estudou o desejo, a gente viu que o desejo é importante. Agora, até que nível esse desejo? Vocês devem examinar a si mesmos continuamente, sem permitir nenhum descuido, pois este é o caminho da iluminação. A verdadeira sabedoria é como um barco seguro para atravessar o oceano da doença, velhice e morte. Eu vou repetir. O mestre Dogen, nesse texto, os 8 aspectos da iluminação, ele diz o seguinte: a verdadeira sabedoria é como um barco seguro para atravessar o oceano da doença, da velhice e da morte. Eu não estou dizendo aqui que nós não existimos. Às vezes, quando as pessoas vão falar desse tema, gostam de dizer, você não existe. Lógico que você existe, eu estou lhe vendo aqui. Não é tudo uma grande ilusão. Você existe. Vai sentir uma dor existencial para saber se você existe ou se você não existe? Lógico que nós existimos. A questão é o quê? É a forte identificação com esse aspecto. Isso é muito precioso, pessoal. Então, amanhã, quando você sair às ruas, com o cuidado devido, porque a pandemia ainda tem ocorrido, não é qualquer ser que sai à rua. É um ser que tem a mesma natureza dos mestres. Você pode sair amanhã na rua e dizer, quem está saindo na rua aqui é um Buda. É uma das coisas que o Buda falava. A única diferença que tem entre nós, ele dizendo, não sei o que estou dizendo, a única diferença que tem entre nós é que eu estou consciente de que eu tenho essa natureza iluminada. Você também tem, só que você não está consciente disso. Todo o trabalho que o Zen faz, que o budismo de maneira geral faz, é criar um meio expediente para fazer com que você identifique isso. Ninguém pode identificar isso por você. Dizem que quando você acessa uma parte dessa natureza, era como se um muro caísse. Era como se uma barreira incrível que estava na nossa frente aqui caísse. E aí? Um outro aspecto da sabedoria é você saber como que é a realidade. Como é que é a realidade? A realidade ela é interdependente. A realidade ela é impermanente. A realidade é, portanto, interdependente e impermanente. O que é sabedoria? Faz parte da sabedoria a gente se relacionar com a realidade do jeito que ela é. Ou seja, não adianta eu saber apenas filosoficamente de que a realidade é impermanente, de que tudo o que existe é interdependente, se eu me relaciono como se ela fosse isolada e fixa. A sabedoria é você ver e você se relacionar com as coisas como essas coisas são. Sabedoria não é a mesma coisa de entendimento. O entendimento é como o nome diz, a gente está lá, a gente está compreendendo, mas a sabedoria é quando a gente, depois que compreendeu, depois que entendeu, a gente chega numa situação que a gente se relaciona com as coisas como elas são.
são casadas o entendimento correto com a sabedoria. O fato de ser casado não quer dizer que é uma coisa só. E para a gente encerrar, uma outra coisa que o mestre Dogen recomenda nesse texto, os 8 aspectos da iluminação, é abster-se de conversas vãs. Eita, isso é difícil, viu, pessoal? É mais fácil encontrar a natureza iluminada do que abster-se de conversas vãs. Como é bom, né? A gente conversar, uma besteira. Olha, quando a gente encontra os amigos, imagina depois da pandemia mesmo, que as pessoas puderem se abraçar, puderem... Como vai ser bom jogar a conversa fora? É importante jogar a conversa fora, sem dúvida nenhuma. Eu estou quebrando todas as recomendações, né? Mas é importante, sim, jogar a conversa fora. Agora, como é que eu jogo essa conversa fora? Qual é o nível que eu jogo essa conversa fora? O que é que sai dessa conversa fora? É o que o mestre Dogen fala. Abster-se de conversas vãs. Eu não sei se você já fez isso, mas seja assim, bem maldoso, bem maldosa e faça assim. Eu recomendo. Mas não diga a ninguém que foi eu que recomendei, não, viu? Você está conversando com uma pessoa de boa. Aí a pessoa vai e começa a falar. Aí você pergunta assim, maliciosamente, que é para a pessoa perceber. Tu tens certeza disso que tu estás dizendo? Aí a pessoa fala assim, não. Ou então ela diz, por certo é. Deve ser, não é? Então, pessoal, a fala, ela reflete e muito o nosso conteúdo interno. Você já parou para pensar que muitas das coisas que nós falamos, a maioria delas não está acontecendo naquele momento? Vamos lá, pessoal, abrindo o caderno, pegando o livro de geografia. Aí a gente está ali, tudo concentradozinho. Aí, de repente, a mente do aluno ela vai lá, não sei para onde. E, às vezes, ela quer, até conversa com o seu amigo ali do lado de uma coisa que realmente não está acontecendo naquele exato momento. E, assim, a fala, ela é muito poderosa porque, entre outras coisas, ela revela quem somos numa camada que não é aquela profunda que eu estava dizendo, o que está por trás da casca da cebola. Então, se você quer conhecer uma pessoa, dê a ela a chance de falar. Quer conhecer uma pessoa, levanta a bola. Você diz política. Aí a pessoa, ó, papapá, 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 e você está só o quê? Reconhecendo o que a pessoa pensa, o que a pessoa acha da realidade. Então, assim, pois é, alguém coloca Sozen Sam, salve meu filho, que na política coloca o Buda para passear. Não só é você. Foi Lucas. Muitos. Lucas comentou isso. Entendeu? Que é importante também a gente. É aquilo que eu falei antes. Não significa dizer que nós não devemos. Eu acho que foi sábado que a gente discutiu um pouco isso. Não significa dizer que nós não devemos ter opiniões. Pelo contrário, nós precisamos ter opinião. Essa identidade que se manifesta, ela precisa se manifestar de preferência
com sabedoria e de acordo com o que a realidade é. Não é assim, eu tenho a natureza Buda. Ferre-se o mundo. Não. Então, pessoal, falar inutilmente, a gente pode direcionar a vida de uma pessoa erroneamente. Tu acredita que uma vez eu ouvi alguém dizendo a uma outra o seguinte: ei, tu deveria fazer programa para acabar de ajeitar a tua casa. Eu, como assim? Amigos. Se você fala inutilmente, você pode perturbar a paz de alguém. Se você fala inutilmente, você pode perturbar o equilíbrio emocional de uma pessoa. É aquela história, sabe? Alguém fala e aquilo fica ressoando o tempo todo dentro de você. Não tem isso, não tem? Isso é, olha o quanto isso é importante. Porque as pessoas também fazem retiros. O retiro já está dizendo, a gente se fecha. Estuda um tema, pratica um tema em silêncio. E nesse silêncio, esse tema que a gente estudou, esse tema que a gente praticou, ele ressoa dentro de nós. Aquilo ganha força. É maravilhoso fazer retiro. Então, uma fala inútil pode perturbar a nossa mente. Olha, dizer uma palavra errada pode mudar, influenciar a vida da pessoa. Porque a pessoa que recebe aquilo que você falou, pode ser que ela não tenha um filtro para usar naquela hora. Ela pega como sendo uma verdade e cristaliza aquilo. Vou encerrar com uma frase. Uma frase do mestre Dogen, que ele fala sobre abster-se das conversas vãs. Quando nós compreendemos a realidade plenamente, nós não nos envolvemos em conversas fúteis. Se vocês se entregarem a conversas fúteis, sua mente será perturbada. Apenas as pessoas que se abstêm de conversas fúteis podem experimentar a tranquilidade e a bem-aventurança do Nirvana. Eu confesso que às vezes é difícil a gente não falar alguma coisa, né? Diz que na sanga do Buda, isso foi à noite, diz que o Buda tinha dado uma palestra do Dharma e aí todo mundo foi dormir. E um praticante, ele se sentou em zazen e ficou. Possivelmente as palavras do Buda ressoaram nele. E chegou um período lá do zazen, da prática da meditação dele, que ele simplesmente disse: é maravilhoso, é maravilhoso. Como é maravilhoso. O bom é que nós temos essa mesma capacidade de acessar essa coisa maravilhosa, de fazer com que a vida nossa, individual e coletiva, possa mudar para melhor. É maravilhoso. É maravilhoso. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres, que possamos nos tornar
o caminho iluminado.